Eu quero convidar a assumir a tribuna o senhor Arthur Moledo Duval. O senhor tem o tempo regimental de 15 minutos. Lembrando que aos 12 minutos a campainha irá soar para os 3 minutos para suas considerações finais. O senhor tem a palavra. Senhores, por favor. Senhores, vamos manter a ordem no plenário, por gentileza. Senhores, por favor, senhores. Eu suspendo a sessão por 1 minuto. Eu reabro a sessão. Senhores, vamos manter a ordem. Por favor, senhores. Vamos respeitar o convidado. Por favor. O senhor tem um tempo regimental de 15 minutos. O senhor tem a palavra. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui, aos debatedores, inclusive os contrários. É muito gratificante você ver que numa sexta-feira à noite de frio, tem tanta gente aqui interessado pela educação que está sendo feita na sua cidade. Isso é uma coisa que não acontecia há 5 anos atrás, por exemplo. Há 5 anos atrás, as pessoas sabiam a escalação da seleção brasileira e não sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje, eu acho que está ao contrário, que é uma coisa muito boa. Apesar da polarização e apesar dos extremismos. Eu acho que ainda assim é uma coisa muito boa. Eu queria começar aqui, em primeiro lugar, dando parabéns ao professor. Ele foi, assim, de longe, o melhor cara que eu vi falando contra a escola sem partido. Sabe por quê? Ele não deu um argumento ad hominem. Vocês sabem o que é argumento ad hominem? Um argumento ad hominem é aquele que ataca a pessoa que está falando, e não aquilo que ela está falando. Então, o professor está de parabéns porque ele realmente foi técnico. Ele foi na questão que realmente importa. Não importa se é um fascista ou se é um nazista que está falando aqui. Para ele, o que importa é o projeto que está sendo apresentado. Inclusive, eu começo falando sobre isso. Obrigado. Eu vou começar, assim como o Fernando Holliday, dando uma visão pessoal do Escola Sem Partido, porque, em primeiro lugar, eu era contra, sim, e justamente porque eu estava me baseando em argumentos ad hominem. Eu ouvia muitas pessoas que eu gosto falarem contra o projeto, então eu comprei a ideia e eu era contra também, principalmente por causa da questão da subjetividade. É uma questão pessoal minha, eu sou ateu, não pertenço a nenhuma religião, não gosto de quando se colocam questões religiosas no meio de questões educacionais, como o Holliday fez, discordo dele, e eu acho que isso é um exemplo de pluralidade. Vim com ele de carro até aqui, meu amigo pessoal, vereador que eu votei nele, nós discordamos e somos amigos. Eu acho que isso é mais exemplo de pluralidade do que isso, acho que é impossível. Em primeiro lugar, eu queria dar o parabéns ao vereador aqui, que está se propondo a fazer alguma coisa pela educação do país, ainda que algumas pessoas não achem que é uma coisa boa. E eu pergunto para vocês, vai agora numa escola de 3º colegial, chega lá, no 3º colegial, os alunos estão prontos para prestar um vestibular. Chega para o cara e fala assim, o que é uma mitocôndria? O cara sabe o que é. Ele sabe o que é uma mitocôndria porque ele tem que passar no vestibular. Faz um cálculo genético para o teu filho nascer assim assado. O cara faz o cálculo, cara... Qual que é a diferença de um senador e de um deputado? O cara não sabe. Você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou. O que é a Casa Civil? Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa pela educação tem que ser feita. E temos um vereador aqui querendo fazer alguma coisa. Qual que é o argumento contra ele? Seu fascista, seu nazista. Com fascista se dialoga na ponta do fuzil. Gostaria de saber, cadê o fuzil do machão? Cadê teu fuzil, machão? Continuando, ao que interessa. Vamos lá. Como eu falei, eu era contra o projeto Escola Sem Partido. E olha só que interessante, quando foi que eu mudei de ideia? Quando eu li o projeto. Ponto. Eu li o projeto, eu passei a ser a favor dele. Porque é o seguinte, se você lê o projeto, se você é contra, você só tem 3 opções. Ou você não leu, que é o caso da maioria aqui, que é contra, eu acredito,
Ou você leu e não entendeu, o que eu acho que foi uma posição extremamente digna do professor, vir aqui e falar, eu tenho algumas dúvidas técnicas que são as minhas dúvidas também. Ou você é um mau caráter mesmo, massa de manobra de partido, que é o que a gente mais vê. Então, por exemplo, eu acho muito bacana quando você vem aqui falar de educação e você não tem a menor ideia dos números que você está tratando. É legal ver um cara, um representante de uma união de estudantes, o número 1 da representação dos estudantes, olhe só as palavras, estudantes, desculpe o desrespeito, que não sabe falar a palavra fortuita. Eu duvido que você saiba o significado da palavra fortuita, me desculpe. Vamos lá. É muito legal ouvir um cara falar que a ONU é contra o projeto Escola Sem Partido, quando a gente sabe que, na verdade, a ONU ela não sabe se posicionar em relação a nada. É muito legal a esquerda defender a ONU quando se fala de escola sem partido, mas quando você pega a mesma ONU e você pega as medidas... Só um minuto, peço para interromper a contagem do tempo. Senhores, vamos respeitar o convidado, por favor. Querido, por favor. A democracia, que eu saiba, é a vontade da maioria. E agora? Eu adoro essas figuras. Senhores, vamos manter a ordem, senhores. Por favor. Por favor. Eu vou pedir para você, querido, para você não se manifestar, por gentileza. Por gentileza. Eu quero ter o direito de ouvir. Se ele continuar, por favor, retire-o daqui. É direito, não é... Por favor. Por favor. Por favor, senhores. Com licença, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza. Pois não. Essa audiência está sendo regida pelo regimento interno da casa? Sim. Muito obrigado. Senhores, por favor. Por favor. Por favor. Não precisa chegar tanto, por favor. Podemos continuar? O senhor tem a palavra. Bom, falando da ONU, voltando para a ONU, é legal saber que as pessoas com uma posição ideológica mais à esquerda sempre falam da ONU quando vão falar, por exemplo, que a ONU defendeu o Lula, que é uma mentira, porque ele simplesmente protocolou um papel e eles nem analisaram ainda. É muito legal saber que eles recorrem à ONU para falar contra o Escola Sem Partido, quando foi a ONU que fez uma bagunça no Oriente Médio, para quem não sabe, estuda um pouquinho de história. Muito bacana também falar da ONU, quando foi a ONU que convidou a Arábia Saudita para fazer parte do Conselho de Defesa das Mulheres. A Arábia Saudita, para quem não sabe, existe uma lei, Sharia ou Sharia, chamem como quiser, onde tem uma diversidade de direitos individuais das mulheres cerceadas. Mas vamos esquecer isso e vamos falar só que a ONU é a favor da cerceamento. Vamos lá. É muito bacana também quando as pessoas falam de educação e não tem noção do custo que é da educação. O nosso país hoje, ele gasta, em porcentagem do PIB, mais do que países desenvolvidos. Inclusive, vou trazer um dado muito interessante. O aluno do ensino público, ele custa mais do que o aluno do ensino particular. Se você pegar hoje um aluno do ensino público, ele custa em torno de R$900 por mês para o Estado, enquanto o aluno da escola particular custa em torno de R$600. Ou seja, ainda assim, você com mais custo consegue ter o IDEB, que identifica que o problema está no ensino público. Então, alguma coisa tem que ser feita e, mais uma vez, eu parabenizo os vereadores que se mexem aqui na cidade para fazer alguma coisa, para ouvir esse tipo de coisa. Ouvi também aquele tipo de discurso sedutor. Temos que incentivar o esporte na nossa escola. Temos que incentivar as artes. Temos que incentivar bibliotecas. Temos que incentivar os grêmios estudantis. E aí eu pergunto, me aponte no projeto Escola Sem Partido, onde há um desincentivo dessas coisas na escola. Eu queria saber aonde que o Escola Sem Partido vai contra o esporte dentro de uma escola. Se alguém me explicar, eu mudo de lado agora. Agora. Se alguém pegar o projeto e falar, está aqui, está escrito aqui, eu mudo de lado agora.
Eu gostaria de saber das pessoas que são contra se leram. E aí eu vou fazer aquela minha clássica pergunta. Quantas páginas tem o projeto de lei? Tem só 2. São 2. Leiam as 2 páginas. Não tenham preguiça. Não tenham preguiça. Por último, eu gostaria de falar da ideologia de gênero. E é muito legal porque ela vai de encontro com, e não ao encontro dela, vai de encontro à palavra fascista. Para quem não sabe, o que é um fascista? O fascista é aquele que quer tudo para o Estado, nada fora do Estado. E o projeto Escola Sem Partido é justamente o contrário. Se você lê, no primeiro parágrafo, a última observação, ele fala que é de acordo com... De acordo com a Confederação, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Se você lê a Convenção de Direitos Humanos, como o vereador aqui explicou na fala dele, ela fala que esse tipo de educação deve vir dos pais de acordo com suas próprias convicções. Ele tira do Estado o poder de ensinar o seu filho o que é ou o que não é ser homem ou ser mulher. E passa para os pais. É justamente o oposto de ser fascista. Então é o seguinte, na verdade, eu acho que eu até falei mais do que eu esperava, eu prefiro falar menos e prefiro que venham perguntas. E tomara que venham perguntas de quem discorda de mim, por favor. Muito obrigado.